Saudações, queridos irmãos em Cristo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui para dar continuidade à lição da Escola Sabatina, lição número 8, conforme já introduzimos no último encontro, esta lição com o tema Luz do Santuário. E nós vimos o verso para memorizar em Hebreus capítulo 8, dos versos 1 e 2. Queridos irmãos, por motivos alheios à nossa vontade, não conseguimos subir a lição de domingo. Assim sendo, nossas sinceras desculpas, e por esta razão não teremos a lição diária, mas teremos esta oportunidade para fazer o resumo completo daquilo que vai ser a lição desta semana. E queremos desde já convidar a si que ainda não é inscrito no canal para que possa se inscrever e ativar o sino de notificações para que de facto consigamos trabalhar juntos, pregando o Evangelho e levando esta mensagem a demais pessoas que não conhecem e que possam aceitar Jesus Cristo, que é esta nossa maior bendita esperança, o breve retorno. A lição de domingo tem como tema o santuário celestial. E nós vimos na palavra de Deus, em Êxodo capítulo 25, versos 8 e 9, Deus falando e instruindo Moisés para que pudesse construir um santuário para que Deus habitasse no meio deles. Mas nós vimos que Moisés, ele foi dado um protótipo. Ele construiu o santuário terrestre com base no santuário verdadeiro, um verdadeiro tabernáculo, feito pelas mãos de Deus, não os homens, qual Deus entrou a 22 de outubro de 1844 para lhe se apresentar como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quero convidar assim a lermos juntos a palavra de Deus em Êxodo capítulo 25, os versos 8 e 9. Assim nos diz a palavra do Senhor: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo dos seus móveis. Assim mesmo o fareis. Ou seja, queridos irmãos, a Moisés não só foi mostrado o tabernáculo de Deus, mas também os móveis, como é que deveriam ser feitos e como é que deveriam ser organizados, mostrando o plano da redenção. Queridos irmãos, o santuário terrestre é a cópia de um verdadeiro tabernáculo que está nos céus, para mostrar aos homens o plano da redenção de uma forma esquemática. Então, esses móveis, de uma forma didática, explicavam o plano da redenção. Então, nesta lição de domingo, com o tema o santuário celestial, nós adventistas cremos na existência de um santuário celestial, um santuário literal. Apesar do livro do Apocalipse, o livro de Daniel, apresentar simbologia a respeito do santuário, nós cremos existir um santuário verdadeiro, um santuário literal, um santuário composto por dois compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, quando Cristo morreu, no ano 31, ele ascendeu ao santuário celestial para o lugar santo. Após 22 de outubro de 1844, Cristo passa do lugar santo para o lugar santíssimo para apresentar-se diante do Pai. Então, ali iniciar a obra de expiação, iniciar o julgamento investigativo, esse julgamento que iniciara com o julgamento dos mortos. Estamos já na reta final, queridos irmãos, deste julgamento, razão pela qual nós precisamos acompanhar Jesus Cristo pela fé para o lugar santíssimo, onde ele está intercedendo por nós, para a nossa salvação. Este é o ponto principal que o livro de Hebreus, capítulo 8, verso 1, nos falou claramente no verso para memorizar, que a suma das coisas que temos apresentado é que nós temos um sumo sacerdote, o qual entrou para lhe apresentar-se como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, isto é muito importante. Os sacerdotes na terra, antes mesmo de entrarem para o lugar santíssimo, nos dias da expiação, Yom Kippur, o sacerdote deveria primeiro purificar-se e fazer sacrifício para os seus pecados. Mas nós vemos que Cristo Jesus nunca se achou engano nele. Então, Cristo Jesus ofereceu a si mesmo para a remissão dos nossos pecados, ali na cruz do Calvário. Por isso, queridos, o santuário no deserto representava o plano esquemático da salvação, o plano da redenção, o evangelho
em símbolos. Assim nós percebemos, ao lermos o livro de João, capítulo 1, versos 29, percebemos que Cristo estava sendo apresentado como um sacrifício contínuo, desde que o homem pecou. Então este sacrifício era feito mostrando que Cristo um dia viria para remir os nossos pecados. Isto é muito importante, queridos irmãos, o que significa que nós precisamos ter vitória sobre o pecado. Nós precisamos vencer o pecado. Venha comigo para o livro de Salmos 77, versos 13. Veremos que o santuário desempenha para nós algo fundamental, se desejamos de facto reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Deus. E não temos um outro nome dado entre os homens pelo qual devemos encontrar a salvação, senão em nome de Jesus. Então, o santuário representa este plano da redenção, este plano da salvação em Cristo Jesus, porque ele é o sumo sacerdote, o verdadeiro sumo sacerdote que oficia no santuário não feito por mãos humanas, mas no verdadeiro tabernáculo, que é o santuário celestial. Então venha comigo para Salmos 77, versos 13. O teu caminho, Deus, encontra-se no santuário. Que Deus é maior que o nosso Deus. Então, se nós queremos reconhecer que somos um povo remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, nós temos que acompanhar Jesus Cristo pela fé no lugar santíssimo, onde ele está neste exato momento, oficiando por nós para a remissão dos nossos pecados. Então, nós precisamos ter vitória sobre o pecado. Por isso aqui, é claro, Davi expressa: o caminho do Senhor encontra-se no santuário, que Deus é maior que o nosso Deus, mostrando claramente que se nós queremos caminhar rumo à Canaã celestial, mediante Cristo Jesus, este novo e vivo caminho, precisamos estar com Cristo no santuário, pela fé. Isto é muito importante compreendermos, mas para isto nós precisamos ter vitória sobre o pecado. Quando descemos as águas batismais, nós nascemos como novas criaturas para vivermos em santidade, para então oferecermos a Deus um culto racional, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então precisamos nos purificar. Precisamos ter vitória sobre o pecado. Assim diz o apóstolo João na sua primeira epístola, capítulo 3, versos 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ora, se esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, então se nós queremos ter vitória sobre o pecado, nós precisamos nascer como novas criaturas para viver uma vida de santidade. Nesta lição nós vemos ainda no Santo dos Santos, que é o lugar em que Cristo está. Então, no antigo Israel, através do santuário terrestre, o livro de Levítico nos apresenta que no cerimonial típico dos dias da expiação eram apresentados 2 bodes, um bode emissário e um bode para sacrifício do Senhor. Ou seja, um bode representava a morte de Cristo e um bode Azazel, que representava Satanás. Após todo o processo de expiação, todo aquele que não confessar o seu pecado era eliminado do povo. Então, estamos nós hoje vivendo os dias da expiação? Claro que sim. A serva do Senhor nos diz, assim como era no passado, exigido que o povo afligisse as suas almas no dia da expiação, neste tempo presente, em que vivemos os dias da expiação, precisamos também ter vitória sobre o pecado. Isaías, capítulo 22, nos apresenta aqueles que não desejam a purificação neste tempo solene dos dias da expiação, que continuam fazendo sacrifícios de animais, mesmo sabendo que Cristo é um verdadeiro cordeiro que foi morto, o cordeiro que se ofereceu na cruz para a remissão dos nossos pecados. No ano 31, Cristo morreu, ascendeu ao lugar santo, mas na data de 22 de outubro, ele foi ao Santo dos Santos para apresentar-se como sumo sacerdote e iniciar os dias da expiação. E nós precisamos nos purificar, porque estamos vivendo agora os dias da expiação. Estamos nós vivendo momentos solenes. Precisamos nos purificar, precisamos nos santificar diariamente.
E a santificação é através do estudo da palavra de Deus. Mas nem todos desejam se purificar, mesmo sabendo que vivemos os dias da expiação. Isaías capítulo 22, dos versos 12 a 14. O Senhor dos Exércitos vos convida naquele dia para chorar, para prantear e rapar a cabeça e cingir com cilício. Porém, é só gozo e alegria que se vê. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. São estes que negam a expiação, os que negam a purificação do caráter nestes dias solenes. Mas o Senhor dos Exércitos se declarou aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será expiada até que morais, diz o Senhor. Precisamos ter vitória sobre o pecado, queridos irmãos. Então Cristo está nos santos dos santos, porque o julgamento chegou. Quando Guilherme Miller estudou o livro de Daniel, às 2300 tardes e manhãs, a purificação do santuário, ele cria que Cristo vinha à terra, porque entendiam eles que a purificação do santuário era a terra. A data estava certa, o evento é que estava errado. Mas Miller pregou com muita avidez, pregou com poder sobre a volta de Jesus. Temos nós que pregar a mensagem da hora do juízo, como os milleritas pregaram no seu tempo, e muitos se converteram e morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, porque eles viveram na prática esta mensagem da hora de juízo, porque o juízo chegou. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora de seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e todas as fontes das águas. Esta é a primeira mensagem angélica, porque a hora do juízo chegou. Nós precisamos chamar as pessoas, queridos irmãos, a obedecer os mandamentos do Senhor. Esta é a nossa missão. Esta é a boa notícia do lugar santíssimo. A hora do juízo chegou. Então nós temos que pregar esta mensagem. Cristo é o nosso advogado. Ele intercede por nós, junto do Pai. Então nós precisamos colocar em prática as mensagens da palavra de Deus. Precisamos amar as profecias e nós precisamos nos preparar para a volta de Jesus. Eu quero desejar assim a continuação de um bom estudo, que Deus possa abençoar-vos grandemente e que possamos pregar esta mensagem dentro e fora do tempo e nos prepararmos para quando Cristo vier com poder e grande glória. Possamos não estar firmes, olhando para Jesus Cristo, dizendo que este é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Que Deus abençoe de hoje para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.